Ele está na mesa todo santo dia, acompanha as refeições. E quem resiste ao pão nosso de cada dia? Feito de maneira tradicional, fermentado naturalmente, fazer pão tem segredo e tradição. Como um legítimo padeiro, qual que é o segredo para fazer o pão? Então, para fazer o pão, precisa várias coisas. Primeiro, precisa de uma matéria-prima boa, começando para uma farinha boa. Depois vem vários tipos de fermentação, que pode ser uma fermentação natural ou uma fermentação mais química. Mas fora desse ingrediente, acho que são duas coisas muito importantes que você tem que acrescentar nas matérias-primas. É muito amor para fazer um pão com muita dedicação. E segunda coisa, acho que tem que ser pronto a se acordar todo dia às 3 da manhã para ter pronto e fazer um pão que vai ser fresquinho todo dia. Benoit, alguma curiosidade e tradição em relação ao pão? Tem várias tradições e várias histórias sobre o pão. Uma das mais frequentes que a gente encontra lá na França é que nunca deixar um pão de cabeça por baixo, assim. Porque esse pão assim de cabeça por baixo dá uma sorte, dá uma coisa ruim na casa. Então você nunca vai encontrar uma casa na França com um pão assim acima da mesa, sempre cabeça por cima. Porque também é uma história que antigamente, no tempo antigo, uma refeição era sempre um momento tradicional na família. Então era uma tradição de pegar o pão e de assinar o pão atrás com uma cruz, com a faca, para dar sorte na refeição, para dar a benção no pão. E depois o dono da casa, quer dizer, o padre da família, estava cortando o pão para a família inteira. Essa é uma das tradições. Como é que a gente deve cortar o pão, a baguete? Então, normalmente a gente não corta reto a baguete, você corta sempre na diagonal para dar uma fatia maior com mais miolo, que é o sabor do pão mesmo. Então assim você vai ter uma fatia mais saborosa, com certeza. Na mesa, os pães fazem bonito. São diferentes formatos, cores e texturas que estimulam o paladar. O Boulangerie ensinou a cortar o pão e dá dicas de como servi-lo. Preste atenção no especialista. Primeira coisa, eu acho que sempre é bom de servir um pão numa cestinha de vime, porque o pão tem que respirar, não pode ser numa caixa fechada, num recipiente fechado. Segunda coisa, sempre é melhor um pão quentinho, então você pode aquecer o pão no forno tradicional, 2, 3 minutinhos para dar um toquezinho quentinho nele. Você pode botar uma toalha no fundo da sua cestinha, botar o pão no meio e fechar. Dobrando essa toalha, o pão vai ficar quentinho e não vai ficar muito úmido, porque ele vai respirar dentro dessa toalha. Segunda dica, eu acho importante ter um corte bem especial e não especialmente cortar o pão com as mãos. Você pode utilizar uma faca com cera, que é uma faca que está muito mais fácil a utilizar. E segunda coisa, depois de ter seu corte bem legal, um pão quentinho, acho que já vai dar uma refeição boa. E última dica também, que eu acho importante, que tem vários tipos de pão diferentes que você pode acompanhar com um prato diferente. Então, se você tem a possibilidade, pode ser uma refeição, um jantar muito mais agradável com 3 tipos de pão acompanhando 3 tipos de prato, por exemplo. Selecionamos alguns utensílios que ajudam a servir e guardar o pão, claro, com os cuidados ensinados pelo padeiro francês. Portanto, se o pão não estiver quente, dá para colocá-lo neste recipiente esmaltado com tampa em madeira, que já é a própria tábua de corte.
São duas funções numa única peça. Este italiano em acrílico leva a tonalidade verde brilhante para a cozinha. As cestas de fibra podem ter tela para proteger o pão, como nesta aqui. Na mesa para dois, o pão é servido na cestinha de fibra com suporte refratário. Preste atenção aos acessórios. E olha só o charme deste cobre-pão feito em Portugal. Protege o pão e vai deixar a sua mesa ainda mais bonita. E para cortar o pão, uma faca própria, como esta aqui de serrinha. E o cabo é em cerâmica, com um design diferenciado para fazer bonito na cozinha. O prato de porcelana é especial para o pão à mesa. De porcelana também tem os pratos decorados com apliques de rosinha e relevo de flores coloridas. Porta-pão em porcelana que remete ao estilo provençal para uma mesa posta com capricho. O trabalho artesanal feito com capricho valoriza o pãozinho. O cobre-pão em patchwork mistura estampas e tonalidades. Destaque para os modelos de porta-pães. Aqui eles vão à mesa em vários idiomas: francês, português, alemão e italiano, com bordado na saca. Tem ainda a opção do tecido com estampa provençal. E o porta-pães, igual aos modelos usados na França, é em linhão e pode ser pendurado. E para encerrar, adorei esta ideia feita sob medida para o pão fatiado. Lavanda e buchinhos para acolher quem chega. Você confere essa ideia na proposta de paisagismo de Ana Saraceni.